Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 8. A palavra de Deus nos diz o seguinte, irmãos: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E, por isso, estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, irmão. Vamos orar a Deus nessa hora novamente. Pai Santo, a Tua palavra, ela foi lida com muito temor em nossos corações, Senhor, porque é a Tua palavra. E nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra, ela tem poder. Mas suplicamos nessa hora, Senhor, do alto céus, a intervenção gloriosa do Teu Santo Espírito Consolador, para nos ajudar na compreensão e na exposição das Tuas Escrituras, Senhor. Senhor, que, de fato, a Tua palavra nessa noite, ela possa falar de um modo íntimo, glorioso à nossa alma, Senhor. Oh, meu Deus, faz presente nesse lugar, Senhor. Senhor, nós já temos sentido já a Tua presença. Nós já sentimos, ó Pai, a Tua presença através dos louvores que muito tem alegrado a nossa alma, Senhor. Muito o Senhor tem nos falado. Mas continua, Pai, a operar através da Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, a passagem que lemos é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu na penumbra do martírio que ele estava vivendo, no martírio que ele se encontrava naquele instante da vida dele, preso, encarcerado pela guarda romana. Meus irmãos, e de fato, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, meus irmãos, é o registro de sua última vontade. É o registro aqui, irmãos, de uma espécie de testamento que ele deixou para a igreja, que ele deixou para o seu povo. Foi uma forma, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus usou o apóstolo Paulo, irmãos, para realmente deixar-nos uma palavra de alerta, de encorajamento. Meus irmãos, e Paulo, quando escreveu essa carta aqui a Timóteo, ele já estava ciente da sua eminente morte, que ele estava prestes a morrer. Tudo ali que rodeava Paulo naquela prisão levava para que ele morresse. E aí ele, consciente disso,
escreveu essa carta a Timóteo, meus irmãos, e como as últimas palavras que alguém profere, elas são em geral, irmãos, palavras importantes. Quando uma pessoa ela está ciente que vai morrer, ela costuma realmente falar coisas importantes, coisas, irmãos, urgentes. E essa carta de Paulo a Timóteo simbolizava justamente isso. Era uma carta, meus irmãos, que Paulo queria aqui pronunciar algo importante para a igreja, algo urgente. Meus irmãos, e esta carta, Paulo ele escreve ao seu amigo. Timóteo, meus irmãos, era um amigo, um irmão de Paulo. Meus irmãos, e toda a carta, toda a segunda carta de Paulo a Timóteo, os irmãos vão perceber que é uma carta regada de emoção, de sentimentos. É uma carta, irmãos, de um grande sentido, um senso de urgência. Os irmãos vão ver em todos os capítulos aqui que Paulo ele dá uma ênfase assim de urgência, de algo que realmente, meus irmãos, Timóteo deveria se atentar. Deveria, meus irmãos, de fato, ouvir aquilo que Paulo tinha a falar para ele. Meus irmãos, e a pergunta que se faz é a seguinte: por que essa carta que Paulo escreveu a Timóteo havia tanto senso de urgência e um caráter emocional, sentimental tão grande nessa carta? Nós vamos entender nessa noite. Primeiro, irmãos, presta atenção. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nós sabemos que, sem dúvidas, foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Paulo, meus irmãos, foi um dos maiores anunciadores do Evangelho de Cristo Jesus. Foi algo que marcou a trajetória do apóstolo Paulo. E mais, meus irmãos, tudo que Paulo falava era no sentido de levar a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna que há nele. E mais, igreja, Paulo era um homem totalmente ligado às coisas do reino. Esse foi o primeiro ponto, de o porquê, a urgência e essa relação que Paulo tinha com Timóteo. Segundo, irmãos, a carta era direcionada a um grande amigo de Paulo, Timóteo. Timóteo, além de ser um amigo, era um irmão, um companheiro de muitas viagens missionárias que Paulo fez. Meus irmãos, Timóteo era um pastor, como Paulo era também. E meus irmãos, Paulo e Timóteo tinham uma relação íntima. Íntima. Por isso que envolvia aqui sentimento. Envolvia aqui consideração. A palavra fala aqui, meus irmãos, no versículo 2, aqui do capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo chama Timóteo de amado filho. Também, meus irmãos, Paulo, ele vê em Timóteo uma fé salvadora, uma fé redentora que havia no coração de Timóteo. Ele diz aqui no versículo 5 do capítulo 1. Meus irmãos, Paulo, ele via no seu amigo Timóteo que eles tinham algo em comum. E o que era isso? O que havia, irmãos, de comum entre o apóstolo Paulo e seu amigo Timóteo era justamente o amor pelo Evangelho. E o amor, meus irmãos, pelas almas. Foi aqui o segundo motivo de Paulo, meus irmãos, escrever essa carta para Timóteo. E terceiro, meus irmãos, Timóteo, ele era um jovem pastor, que estava à frente, meus irmãos, e a palavra nos relata
que ele estava à frente da grande igreja de Éfeso, na Ásia Menor. E estava acontecendo uma grande ameaça, irmãos. Os irmãos vão ver isso lá no livro de Atos, no finalzinho do livro de Atos, que havia ali algo acontecendo, uma grande ameaça para a igreja daquele tempo, em específico para a igreja de Éfeso. E o que era, irmãos? Era um tempo, preste atenção, era um tempo de graves ameaças à fé cristã. E mais, muitos estavam abandonando a fé. Muitos, meus irmãos, estavam sendo perseguidos. E mais, havia ali, meus irmãos, na igreja de Éfeso, atentem-se, uma proeminência muito grande de falsos mestres, de falsos ensinos. De fato, irmãos, um campo minado para que houvesse gigantescas lutas espirituais. Os irmãos aqui estão percebendo alguma familiaridade, irmãos, com o tempo que a gente está vivendo? Vou repetir de novo, pausadamente, para que os irmãos atentem-se. Se nós temos ou não vivendo nos nossos dias, será que temos vivido graves ameaças com a fé cristã, irmãos? Sim, temos vivido. A fé cristã hoje, irmãos, ela tem sido duramente afrontada. Politicamente falando, na sociedade, em tudo que você vê, e isso hoje tem se adentrado nas escolas, nas faculdades, nas empresas, em todos os lugares. Hoje, meus irmãos, você exercer a sua fé em Cristo Jesus não é uma coisa muito tranquila e nem muito normal. Porque você é considerado um extremista, você é considerado um radical. É isso. É o que tem acontecido. Do mesmo jeito que aconteceu na igreja pela qual Timóteo era pastor. Vamos lá. Temos, meus irmãos, realmente sido perseguidos por isso? Em algum momento? Talvez sim, talvez não. Mas quero dizer que se você é um cristão, de verdade, os verdadeiros cristãos têm sido perseguidos pela sua fé. Meus irmãos, e eu acho que o mais visível e o mais claro é a proeminência de falsos mestres, falsos ensinos. E a pergunta que eu faço, isso tem ocorrido, irmão? Sim ou não? Sim. Hoje o que temos visto é dia após dia, falsos mestres sendo levantados, com falsos ensinos, com falsas
É a forma que o Espírito Santo, Senhor, tem nos deixado como um legado, um testemunho, para que possamos, irmãos, valorizar aquilo que é a graça de Deus, a misericórdia dele. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado consigo mesmo. Ele não estava preocupado com aquilo que ia acontecer com ele, se ele ia morrer ou não, não. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com a igreja do Senhor, com os salvos, com os escolhidos, com aqueles que temem o nome do Senhor, com aqueles que creem no nome santo de Jesus. Meus irmãos, e mais, o objetivo de Paulo escrever a Timóteo era, meus irmãos, para manter a chama da fé viva na igreja ali. E mais, para que o evangelho de Cristo não fosse contaminado para as futuras gerações. Ou seja, irmãos, para nós. Paulo estava pensando nas futuras gerações da igreja do Senhor. Meus irmãos, a história da igreja ela não começou há 1 ano atrás, há 3 anos atrás, há 50 anos atrás, há 58 anos atrás, não. A história da igreja, irmãos, começou há 2000 anos atrás. E essa história tem prosseguido, caminhado, meus irmãos, para quê? Para que esta igreja, este povo santo, separado, possa herdar a glória do Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo a urgência da carta de Paulo a Timóteo? Hã? Os irmãos estão entendendo o valor sentimental, emocional que Paulo ele escreveu essa carta? Porque é algo, meus irmãos, sério. Era algo que realmente toda a igreja do Senhor ela precisa se atentar. Por isso, meus irmãos, Paulo ele escreve essa carta como um apelo a Timóteo. Um apelo para se manter firme. É como se ele dissesse assim para Timóteo: Timóteo, meu irmão, Timóteo, meu amigo, fique firme. Não desanime, Timóteo. Eu fiquei sabendo, eu estou preso aqui, Timóteo, em Roma, mas eu fiquei sabendo que os falsos mestres estão tentando levar um ensino errado para a igreja. Timóteo, fique firme, Timóteo, porque eu tenho sabido que a igreja tem sofrido perseguição. Timóteo, fique firme na fé, porque eu tenho visto que muitos têm abandonado a fé, muitos têm desanimado, muitos estão tristes, muitos estão desanimados na caminhada de Deus. Avisa para a igreja, Timóteo, avisa, para que a igreja ela realmente possa se reanimar, se reavivar, porque realmente há um Espírito Santo que tem operado no meio dela, há um Espírito Santo que tem agido nos corações, e essa igreja ela não pode dormir espiritualmente, irmãos. Se nós somos igreja do Senhor, se nós somos povo santo, separado, meus irmãos, Timóteo, através da sua carta aqui, ele tem um ensino para nós aqui nessa noite. Um ensino glorioso. Meus irmãos, e nós vamos ver a partir do versículo 8, que foi o texto que nós lemos aqui nessa noite. Paulo escrevendo aqui a Timóteo, nos deixando alguns conselhos claros, bem diretos, para que todos nós que estamos aqui nessa noite e os irmãos que estão nos acompanhando pela rede social possam se manter firmes na fé, possam a cada dia estar fortalecidos na graça do Senhor, na misericórdia, no amor do Senhor, possam a cada dia estar com a sua fé redentora, robustecida diante do Senhor. Aí Paulo começa, irmãos, do versículo 8, acompanhem comigo. Peço que os irmãos mantenham as Bíblias abertas ou acompanhem pela projeção. Olha o que a palavra diz, irmãos. Não te envergonhes. Portanto, aqui Paulo, meus irmãos, deixa claro aqui, não te envergonhes. Relacionado a um sentimento de culpa. Era um sentimento, meus irmãos, de fracasso. E eu quero dizer para a igreja nessa noite, você que está aqui,
Se você, meu irmão, tem em você esse sentimento de culpa pelo seu pecado, pela miserabilidade que você vê na sua vida, da distância de Deus muitas vezes, se você se sente, meu irmão, culpado, fracassado, nessa noite Deus quer te ensinar o seguinte: toda a culpa, todo o seu fracasso, todo o pecado que há em nós, meu irmão, o Senhor Jesus já venceu na cruz do Calvário. Você não precisa sentir sentimento de culpa, irmão. Não se envergonhe, não se envergonhe, meu irmão, daquilo que você é e daquilo que você tem. Mas glorifique a Deus, porque Jesus, ele já venceu por você. Jesus, ele já pagou o alto preço. Jesus, meu irmão, já carregou toda a sua culpa sobre si. Quando ele foi levado ali aquele madeiro, irmãos, e foi ali traspassado, humilhado, rejeitado, irmãos, por amor a nós, para nos dar vida, para que pudéssemos estar aqui nesse culto, meus irmãos, e através da poderosa palavra dele, ele nos dizer e nos declarar: meu irmão, minha irmã, não te envergonhes, não te envergonhes. E ele continua dizendo, portanto, vírgula. Meus irmãos, cada vírgula na palavra, ela tem um sentido. Cada ponto da palavra, cada detalhe que você vê na palavra, tudo tem uma forma que Deus quer falar. E aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta a Timóteo, fala, portanto, é porque ele queria assim, olha, preste atenção agora. Por que vocês não precisam se envergonhar? Por que vocês precisam não ter um sentimento de culpa na vossa vida? Saibam agora o porquê. Aí ele fala, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Sabe o que Paulo quis dizer aqui, irmãos? É o seguinte, o testemunho foi aquilo que Deus, na sua mente, ele pensou, ao enviar o seu Filho Jesus desse mundo. Ele se fez homem, irmãos, padeceu, e em 33 anos de vida, aonde Jesus, irmãos, ele se fez homem, 100% homem e 100% Deus, para me alcançar e te alcançar na presença dele. Ele padeceu muitas lutas, muitas lágrimas, meus irmãos, e em seu ministério terreno, que a palavra fala que o ministério de Jesus durou por volta de 3 anos e meio, operou milagres, maravilhas, sinais, algo glorioso neste ministério ele fez, para nos deixar um testemunho, que ele é Deus sobre todos os deuses, ele é santo, santo, 3 vezes santo, para estar no meio da igreja dele e dizer, meu filho e minha filha, estejais firmes na minha presença, porque eu sou o dono dessa igreja. Eu sou aquele que governa a sua vida, eu sou aquele que governa a sua família, o seu lar, a sua casa, o seu coração, os seus pensamentos. Meu irmão, foi isso que aqui Paulo quis dizer, que é um testemunho, é um legado que o Senhor Jesus nos deixou e que o próprio apóstolo Paulo aqui ele falou, este encarcerado que sou eu mesmo. Sabe por quê, irmãos? Paulo ele é um testemunho, o apóstolo Paulo, porque o que marcou Paulo, eu já disse, foi ele transmitir de uma forma fiel as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Meus irmãos, foi um homem que a palavra fala que ele é um vaso escolhido para Deus. Um homem, meus irmãos, que sofreu, padeceu pelo Evangelho. E ele falou para Timóteo, Timóteo, eu sou este testemunho, não por mim mesmo, não por minhas forças, mas porque a graça de Cristo me alcançou. E por isso eu posso te escrever essa carta, Timóteo, te alertando,
te dizendo que você precisa se aplicar a isso, precisa atentar-se para isso. E que a igreja do Senhor, ela precisa também se atentar para ter uma vida plena, santa, agradável diante de Deus. Paulo, meus irmãos, continua aqui nos dando outros ensinos. Está aí no versículo 8, acompanhe comigo. Que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo aqui, meus irmãos, usou uma palavrinha aqui clara para nós aqui nessa noite. Participa, irmão. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Meus irmãos, será que temos sido participantes desse sofrimento? Será a igreja que realmente temos sentido na pele aquilo que Cristo deixou na cruz do Calvário como legado para nós? Paulo aqui, meus irmãos, ele aconselha isso. Meu irmão, seja participante. Participa. Entenda o sacrifício de Jesus. É como aqui, meus irmãos, se Paulo, ele nos levasse, ele nos transportasse para o dia que Jesus foi crucificado. Na caminhada ali para o Monte Caveira. É como se Jesus falasse assim: observaste ao vosso redor a multidão dizendo para me crucificar? Observaste, igreja, o quanto meu filho Jesus sofreu, padeceu, derramou sangue, foi humilhado, rejeitado? Será, igreja, que vós participeis desse sofrimento? Será que vós tem derramado lágrimas dos vossos olhos só de imaginar a morte de Cristo? Meu irmão, se isso não tem acontecido, faça isso hoje nesse culto. Porque eu quero te dizer com toda convicção e toda certeza, se isso não te move para ser participante dos sofrimentos de Cristo, entenda aqui nessa noite, e não é uma palavra de efeito para que os irmãos possam aqui entender mais um pouco, não, irmão. Mas se você não se quebranta por saber e entender que Cristo ele morreu, mas que ele ressuscitou e ele está vivo aqui, meu querido, nada mais te emociona, nada mais te move, porque foi isso que Cristo fez. Ele morreu, ressuscitou e ele está vivo no meio da sua igreja. E é através dessa palavra, meus irmãos, que ele mostra a sua vida, a sua dedicação, a sua entrega por mim e por você. Foi isso que Paulo quis dizer. Irmão, participa dos sofrimentos de Cristo a favor do Evangelho. Aí ele encerra, segundo o poder de Deus. Meus irmãos, o ato de Deus enviar o seu próprio Filho para morrer por nós foi a maior demonstração do poder dele sobre a sua igreja, sobre os crentes, sobre aqueles que creem no nome santo de Cristo. Meus irmãos, e Paulo aqui, ele encerra esse versículo com os conselhos, né? Ser participante é você não se envergonhar e é você entender o sacrifício dele na cruz do Calvário. E no versículo, meus irmãos, 9 em diante, Paulo aqui ele fala os benefícios que é você entender isso. Paulo aqui ele escreve claramente, meus irmãos, quando você entende todo esse propósito, todo esse desígnio do Senhor para a sua igreja, ele fala, olha, se você creu nisso, irmão, se você entendeu isso, se você realmente pratica isso na sua vida, olha aqui, ó, tá os benefícios. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as suas obras. Meus irmãos, não é por obras que somos salvos.
não é por aquilo que fazemos, não é por aquilo que às vezes fazemos com a pessoa, se somos dedicados ou não, se fazemos ofertas ou não, se fazemos o bem ou não pelas pessoas. Não, meu irmão. Aqui Paulo quis dizer o seguinte: não é por obras, mas você foi salvo e alcançado por essa salvação, é porque o amor de Deus te alcançou primeiro, é porque a graça dele te alcançou primeiro. Não é mérito nenhum meu e seu, irmão, mas porque antes da criação de todas as coisas, ele olhou para mim e para você e disse: meu filho, você me pertence, você é meu, ninguém vai te tirar de mim. Os irmãos estão vendo que amor tão imensurável, que amor glorioso é esse, irmãos? E Paulo aqui continua falando: mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Os irmãos estão vendo aquilo que eu disse? Antes mesmo, irmãos, que nós nascêssemos, antes mesmo que Deus criasse todas as coisas, a terra, os mares, tudo, obra da criação de Deus, Ele pensou em mim e em você. Ele pensou, irmão, simplesmente para te salvar, para te alcançar, e para que você, meus irmãos, nesse culto, nessa noite, movido no íntimo da sua alma, você possa dizer: Senhor, toda honra, toda glória pertence a Ti, porque o Senhor alcançaste a minha alma, e eu estou aqui nesse culto, meu Senhor, para te dedicar glória, aleluia, louvor a Ti, Senhor, porque eu não merecia. Eu estava morto, Senhor, em meus delitos e pecados, mas louvado seja o Teu nome, a Tua graça me alcançou. Eu estou aqui, Senhor, para te render-te glória, aleluia, porque antes de tudo, o Senhor me predestinou para esta salvação. Meus irmãos, que benefício glorioso, que benefício imensurável é estar na presença de um Deus que é soberano, um Deus que mesmo antes de tudo nos conhecia e nos conhece. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso, irmão, que Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele conhece sua vida, Ele conhece suas lágrimas, Ele conhece seus sofrimentos, Ele conhece suas batalhas, e Ele te trouxe aqui para te falar. Creia, irmão. Creia em Cristo Jesus. Creia de todo o seu coração. Porque se Ele já operou na sua vida até o dia de hoje, prova disso que os irmãos estão aqui nesse culto, os irmãos estão nos assistindo, é porque até aqui Ele te sustentou, Ele te abençoou, Ele te preservou, Ele te libertou, Ele a cada dia cuidou da sua vida, meu irmão, para que você viva a salvação dEle, a graça dEle. E Paulo no versículo 10 continua dizendo: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Certa vez, meus irmãos, o mesmo Paulo disse ali em Coríntios: ó, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Meus irmãos, quando Jesus ele foi à cruz do Calvário, Ele venceu a morte para nos dar vida aqui essa noite, igreja. É para que nós pudéssemos entender o que Paulo disse ali no passado: tragada foi a morte na vitória, louvado seja o nome do Senhor. Você está vivo, irmão, porque Jesus pagou o preço por você, para que você pudesse estar aqui nessa noite, para que você pudesse, irmão, entender o projeto santo, glorioso, redentor de Cristo Jesus. E Paulo continua no versículo 11: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Versículo 12: e por isso
estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho. Os irmãos estão vendo que Paulo novamente ele fala sobre a vergonha. Eu iniciei esta pregação, esse sermão, com o primeiro conselho de Paulo: não te envergonhes. Será, meus irmãos, que nós podemos dizer como Paulo nessa noite? Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo? Tem muitos nessa hora que têm se envergonhado. A palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está operando no meio da igreja, o ensino está sendo entregue, a doutrina está sendo entregue, e muitos estão estáticos, parados na caminhada, se envergonhando do Evangelho da cruz, da palavra da cruz. Só que Paulo, irmão, sabe o que ele fez? Ele disse: eu não me envergonho. E olha o que ele fala, irmão: eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Oh, meu irmão, será que nós podemos dizer nessa noite aqui que nós sabemos em quem temos crido? Já encerrando esse sermão, eu quero fazer essa pergunta para cada um dos irmãos. Meu irmão, você tem convicção de salvação? Se hoje você saísse daquela porta ali, e na próxima esquina um carro bater em você, você perder a sua vida, você tem convicção que vai para o céu, irmão? Isso é sério, igreja. Isso é muito sério. Paulo, ele tinha convicção da sua salvação. Ele falou claramente: eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo, meu irmão, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe que dia é esse, irmão? É o dia que o Senhor vai te buscar. Foi o que eu te disse. Pode ser após esse culto. Pode ser amanhã. Pode ser semana que vem. O ano que vem. Pode ser daqui 10 anos. Não importa o tempo, irmão. A pergunta que eu faço aqui para a igreja: você sabe quem tem crido, irmão? Sabe qual que é o desejo do Senhor? Nesse momento, é nessa hora. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Não, irmão. Não deixe para amanhã. Mas que você possa falar nesse momento. Eu estou olhando para você, irmão. Diga, se você crê nesse Evangelho Santo de Cristo, se você crê na salvação nele, na graça dele, na majestade dele, diga como Paulo nessa hora: eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que o meu Deus, o Santo Deus, Ele é poderoso para me salvar e para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Sabe que depósito é esse, irmão? A palavra santa, infalível e suficiente à nossa vida. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é tudo para nós. Tudo. E que nessa noite, todos possam sair daqui entendendo. A igreja de Éfeso entendeu. Porque num momento de grande luta, de grande provação, de lágrimas, que aquela igreja ali no passado estava vivendo, essa palavra ela caiu como um bálsamo para ela, com uma paz, com um refrigério. E nessa noite, sabe qual que é o desejo do Espírito Santo? Que essa mesma palavra que foi dada à igreja de Éfeso ali no passado, nessa noite, ela possa operar em todos os corações que estão aqui presentes. E você possa dizer: Senhor, Tu és o Rei da Glória.